que vamos. Volume 2, página 16, questão 4. O apoio é o melhor momento para pegar aquela questão que tu ainda não digeriu direito e refazermos. Um bloco A homogêneo de massa 3 kg é colocado sobre um bloco B também homogêneo de massa igual a 6 kg, que por sua vez é colocado sobre um bloco C, o qual apoia-se sobre uma superfície horizontal, como mostrado na figura seguinte. Ele, por enquanto, me deu a massa do corpo A, 3 kg, e me deu a massa do corpo B, 6 kg. Sabendo-se que o sistema permanece em repouso, calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B em newtons. Show. Ele quer saber a força que esse cara exerce nesse. Primeiro, já que ele disse que o sistema está parado, velocidade zero, pela primeira lei de Newton eu concluo que a força resultante é zero. Concorda comigo? Se eu fosse desenhar as forças atuando no bloco A apenas, eu não poderia esquecer do peso, mas também a força normal. Só tem essas duas forças atuando no bloco A. Para que a resultante dele seja zero, a única explicação é que o peso é igual a normal. Nós já sabemos calcular peso. Força é igual a massa vezes aceleração. E em vez de a gente escrever física, meu amor, a gente escreve P de peso. E G de aceleração dá mesma fórmula com letras diferentes para ficar mais gostoso, mais bonitinho. P igual, peso do corpo A. Então eu uso a massa do corpo A. A aceleração de gravidade na Terra, aproximadamente 10. Peso igual 30 newtons. Tu vê, ó, como eu descobri que o peso do A é 30 newtons, eu também descobri que a normal atuando em A é 30 newtons. Eu te pergunto, quem é que está fazendo essa força no corpo A? O B. Só pode ser o B que está suportando essa, né, que está suportando o A sobre si. Só que agora vamos analisar o corpo B. Eu analisei o corpo A, né? Mas não é o que ele queria, né? Ele queria que eu calculasse a força que C faz em B. Portanto, o foco do nosso problema é o corpo B mesmo. Vamos desenhar as forças atuando em B? Que forças atuam em B? O peso. Nunca podemos esquecer que a Terra atrai os objetos. Peso do B. Força normal. Normal. Ele tende a cair, porém ele encontra a superfície do bloco C. Esse bloco C vai ter que fazer uma força para suportar o bloco B. Vou chamar de normal atuando em B. Nada me impede de chamar de força que C faz em B, né? Se eu quisesse, eu poderia chamar de FBC, né? Não, FCB. Força que C faz em B, né? Mas vamos chamar de normal dessa vez. Claro, tens que te colocar no lugar do bloco B. Tu está sendo atraído pela Terra, tem um cara te sustentando embaixo, mas tem um filho da mãe em cima de ti. Esse cara vai te espremer. Nós já tínhamos chamado a força que B faz em A de NA, né? Normal em A. Como NA e essa força são um par, então seria legal chamar de NA'. Quando a gente vai representar um par ação e reação no desenho, se tu chamou uma de uma letra, é comum a gente chamar a reação com a mesma letra com uma linha, que nem X e X', X', X2', para mostrar que elas têm a ver uma com a outra. Qual é a resultante dessas forças? Zero. Por que eu sei que a resultante é zero no bloco B? Está em repouso, assim como o bloco A. Então, que equação que eu posso montar com essas setas? Para que a resultante seja zero? A soma desses vetores tem que dar igual a zero. Porém, tem vetor apontando para cima e tem vetor apontando... Então me dá uma dica. Que conta que eu posso fazer com essas letrinhas? NA' para baixo, mais o peso do B que é para baixo, é igual a NB que é para cima. Se eu fosse fazer vetorialmente, NA' mais NB mais PB, a soma desses vetores tem que dar zero. Só que, se os vetores estão alinhados
o que é para lá é positivo, então o que é para o outro lado Negativo. é negativo. Por isso que a gente transformou numa equação já não vetorial. Peraí, se NA e NA' formam um par ação e reação, tem o mesmo módulo. Aqui é 30. O peso do B, vamos calcular o peso do B. Peso é M vezes G. Só que agora eu vou usar a massa do corpo B, faz todo sentido. Gravidade é aproximadamente 10, o peso é aproximadamente 60. Já que o peso do B é 60, eu descubro que a normal atuando em B é 90. Da onde vem essa normal? Quem é que faz ela? Quem é que empurra o bloco B para cima? O C, né? Você que está embaixo sustentando o cara. Show. Tu vê, cara, eu fiz desse jeito, diagrama de corpo livre do bloco A, diagrama de corpo livre do bloco B, tudo paulatinamente para exercitar a tua mente. Mas tem um golpe, né, para fazer de uma vez só, né? Tem um golpe. Finge que o bloco A e o bloco B é um cara só. Se eu fingir que o bloco A e o bloco B é um cara só, quais forças atuam nele? O peso e a normal. E já que a resultante é zero, a normal é igual a U. E quem é o peso desse hipotético bloco AB? É a massa dos dois, vezes a gravidade, que dá um peso de... Se esse cara tem um peso de 90, a normal atuando nele só pode ser bem mais fácil, né? Fingir que o bloco A e o bloco B era um só. Alguém se opõe? Né? Pensa, filosoficamente não faz diferença os corpos serem um só ou serem dois naquele caso. Faz a menor diferença. Certo? E é legal tu conseguir compreender os dois jeitos. É legal tu conseguir compreender o jeito macetoso, que eu fingi que era um bloco só e resolvi instantaneamente. E é importante tu conseguir entender os desenhos separados. Ficou mais completo, né? Então tu vê, eu me permiti gastar um tempo a mais nessa questão, justamente porque a gente já tinha feito ela. E se o colega traz a dúvida, né, é um momento mágico de ele resolver isso na mente dele. Não tem obrigação nenhuma de estar digerido, tá? Pode me pedir outra vez no apoio, sem problema nenhum. Se me pedir 1000 vezes, eu vou fazer as 1000 vezes com o maior prazer. Me empresta a apostila, eu não trouxe relaxada. Né? Qual que é? Exercício 5 que a gente corrigiu hoje. Show! Aquilo ali é delicado, aquela passagenzinha mesmo. Vamos discutir esse detalhe aí. E assim, ó, assim cabe. Ó. Hoje, realmente, a gente fez uma questão que ela não é fácil de compreender, não é simples de compreender, eu concordo. Página 46, questão 5. Ele diz que V e A são velocidade e aceleração de uma partícula sujeita a uma força F. Então tem uma partículazinha, essa partícula está sofrendo uma certa força F, e aí ela adquire uma certa velocidade, e ela tem também uma certa aceleração. Aí ele quer saber, das várias equações que ele nos deu, ele quer saber qual equação é verdadeira. Se a equação que diz que a velocidade é um número constante vezes a força, ou se o módulo da velocidade vezes um número constante dividido pelo módulo da força. Se a aceleração é uma constante multiplicado pela força. Se o módulo da aceleração é uma constante dividido pela força, ou melhor, pelo módulo da força. Ou ainda, se o módulo da velocidade é uma constante multiplicado pelo módulo da força. Observem que ao copiar as equações eu fiz uma pequena alteração. Eu troquei a abreviação da palavra constante, que ele escreveu dessa maneira, com um pontinho, que pode até confundir o aluno como se fosse uma multiplicação, né? Eu troquei isso por K. Certo? Eu troquei a abreviação da palavra constante
pela letra K. Talvez isso nos ajude na interpretação. Nós temos que analisar cada uma dessas opções e ver se essa regra matemática explícita aqui corresponde ao movimento de uma partícula. Ele falou a massa da partícula? Falou a velocidade que ela adquiriu? Falou o valor da força? Tu vê, o filho da mãe não falou nada. Ele só quer saber se a gente conhece as regras que regem o movimento dos corpos. E tem regras que regem o movimento dos corpos. São 3 regras, chamadas leis. Primeira lei, lei da inércia. Se a resultante é zero, ou está parado ou está em. Segunda lei Newton, princípio fundamental da dinâmica, é o apelido dela, ou o nome dela. Diz que a aceleração adquirida por um objeto é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional. Quanto mais força, mais aceleração. Quanto mais massa, menos aceleração. Tudo bem? Terceira lei, para toda força existe uma reação, mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, mesma natureza. Nós temos que usar esses conhecimentos, essas regras, para verificar qual equação é justa, qual equação é honesta. Esse K pode ser um número qualquer, pode ser 1000, pode ser 5, pode ser 2, pode ser 1 milhão, certo? Só que é um número fixo, por isso que a gente chama ele de constante. Eu vou começar a verificar cada uma dessas equações. Vamos olhar um objeto parado. Qual é a força resultante nessa cadeira? Qual é a velocidade dela? Caramba, essa equação funciona, né? Porque se eu boto 0 no V e 0 no F, fica verdade, né? 0 é igual a K vezes 0. 0 vezes K, 0 é igual a 0, né? Verdadeiro, né? Concorda? Tu vê, dá a sensação de a letra A ser verdadeira quando eu olho um objeto parado. Pô, parece que tá. Eu vou tentar nessa outra equação. Olha para o objeto. Velocidade 0. Está parado, resultante 0. Primeira lei de Newton. Vou botar aqui nessa outra equação. 0 é igual a uma constante dividido por 0. 0 é 0. Um número dividido por 0. Alguém lembra quanto dá? Infinito. 0 é igual a infinito? Nada a ver. Tu vê a letra B, eu percebi que ela era falsa mesmo olhando um objeto parado. Eu nem precisei analisar o movimento da cadeira sendo arrastada, por exemplo. Aquela ali já morreu também. Está parado. Se o objeto está parado e continua parado, quanto é que é a aceleração dele? E a força? 0 é igual a K vezes 0. 0 é igual a 0. Também fechou, né? Concorda comigo? Aceleração de um objeto parado. 0. Força no objeto parado. 0 é igual a um número dividido por 0. 0 é igual ao infinito. Não, né? A letra D nós já percebemos que é falsa mesmo observando um objeto parado. Certo? E a última? A última vai dar, né? 0 é igual a K vezes 0. Vai fechar. Então tu vê, primeiro eu analisei um objeto parado e percebi que 3 parecem verdadeiras. Certo? 2 eu já percebi que são falsas. Então agora a única situação que me resta é eu analisar um objeto em movimento. Eu poderia analisar um objeto que aumenta de velocidade com o passar do tempo, ou um objeto que diminui de velocidade com o passar do tempo. Mas é um pouco mais complexo. O ideal, de repente, é analisar o movimento de um objeto que está em MRU. Quando um objeto está em MRU, como esse giz, por exemplo, eu estou me deslocando praticamente em linha reta, com velocidade constante. Nesse momento, qual é a força resultante? 0. A velocidade é 0? Não. Não, né? Agora parou. Mas enquanto eu estava em MRU, a velocidade não era 0. Observando o giz que está em MRU, eu sei que a força resultante é 0, mas sei que a velocidade é diferente. Concorda comigo? Vamos usar a primeira equação para ver se ela aceita esse resultado. A primeira equação era
a velocidade é igual a um número constante vezes a força. A velocidade eu só sei que não era zero. K é um número qualquer, só que a força era 0 vezes K dá. Essa primeira equação me diz que sempre que a força for zero, a velocidade será? Zero. Isto é uma verdade? Não. Não, a primeira lei de Newton nos diz que isso é mentira. Então tu vê, o item aparecia verdadeiro ao analisar um objeto parado, mas ao analisar um objeto em MRU eu percebi que essa equação é falsa. E como essa é falsa, essa também será, né? Os módulos ali, colocar uma barrinha ali, não vai mudar a equação. Quando a força é zero, diz que a velocidade é zero. E nós sabemos que isso é uma, por eliminação, só o item C pode ser verdadeiro. E de fato, a segunda lei de Newton diz que se dobra a força, a aceleração, dobra. Tu concorda que nessa equação, duplicando esse cara, duplica esse também? Triplicando, triplica. Faz sentido. Faz sentido. Ótima pergunta. Questãozinha que dá trabalho para a gente acreditar na solução dela. Gosto disso, gosto de dúvidas. Fundamental. Vamos que vamos. É só perguntar, meu querido. Bela tarde para aprender física.